tecnologia se tornou o centro da vida de muitas pessoas. E tudo aquilo que se torna um centro na vida de alguém é um ídolo. A palavra de Deus fala dos tempos do fim, fala de muita idolatria. E alguns ficam pensando que está se referindo apenas àquelas pessoas que estão ali diante de um Deus de pau de pedra, se ajoelhando e orando. Mas há muitas formas de idolatria. A Escritura diz que a avareza é idolatria. Se a avareza é idolatria, então não são somente deuses de pau e de pedra que são adorados. Nós vamos conversar um pouquinho mais também hoje, algumas coisas a mais sobre esse monstrinho. Esse monstrinho precisa ser entendido de forma clara e direta. Um dos problemas que a maioria ainda não sabe que é um monstrinho. Mas vamos começar, amados. Tenho quase uma coleção de versículos para a gente ler, 5 ou 6 aqui. Queria pedir para os irmãos abrirem para lermos juntos. Vamos começar com Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Irmãos, queria sublinhar aqui nesse texto, no segundo versículo, a expressão penseis a mesma coisa. A expressão sejais unidos de alma. Alma tem a ver com sentimento e com pensamento. Está dizendo para nós sermos unidos, tanto no sentimento como no pensamento. Praticamente repetindo o que disse antes, penseis a mesma coisa. Quando na igreja há um entendimento, um pensamento que vem do Senhor, isto produz segurança nos irmãos. Isto produz um espírito de paz e produz segurança, principalmente para os mais novos. Não sei quantos de vocês já teve a experiência de conviver com alguma congregação onde o pensamento é livre. Não sei quantos de vocês conhecem essa realidade. Eu já vivi esta realidade. Esta realidade é bastante triste e tira a força da igreja. Os mais novos ficam assim. Olham para um, olham para o outro. Cada um diz uma coisa diferente. E a igreja vai se tornando uma verdadeira Babel. O que é Babel? Senão o lugar da confusão da linguagem. Interessante notarmos aqui que ele dá uma fórmula para você fazer isso, para você praticar esse pensar a mesma coisa. Ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que os irmãos estão falando? O que é a fé de meus irmãos que estão ao meu redor? Isso é quase uma fórmula para alcançar um só pensamento. Segunda coisa, segundo texto que eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem, está em João.
capítulo 17. A última oração de Jesus diante dos discípulos, reunido com os discípulos, foi detalhadamente registrada por João. Nós não vamos ler a oração toda, eu queria que os irmãos sublinhassem e destacassem o que aparece, primeiramente, no versículo 6, quando ele fala dos homens que me deste deste mundo, e diz, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a palavra de quem? A tua palavra. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Jesus, a própria palavra encarnada, quando abria a sua boca, não falava por si mesmo, falava a palavra de outro, que era o Pai. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Está aqui, amados, o modelo do mestre dos mestres, o modelo do discipulado. O modelo discipulado é a palavra. A base das relações de juntas e ligamentos é a palavra. Com um detalhe muito importante: não pode ser a tua. Não pode ser a tua palavra. Muita coragem teríamos que ter para que depois de que veio o verbo, a palavra, encarnou e não falou por si mesmo, quanta coragem teríamos que ter nós para darmos a nossa palavra. A minha opinião. A nossa pergunta tem que ser sempre: o que falou o Senhor? O que nos disse o Senhor? Vamos agora, queridos, a 2 Coríntios. Capítulo 11. Essa palavra do Pai, que foi dada por Jesus, ela tem uma característica especial, específica. Você pode, quando alguém está falando, perceber se essa palavra vem do Pai, encontrando nela essa característica. Aqui está no capítulo 11. Vamos ler desde o versículo 1, embora o versículo 3 é que aborda o que nós estamos falando. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aqui nesse versículo nós vemos o coração do apóstolo. O que dominava a relação dele com a igreja em Corinto. Essa relação era dominada por um zelo.
E esse zelo era para apresentar a igreja como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O apóstolo aqui está abrindo seu coração, está expondo seus sentimentos. E ele segue e diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes. Olha aí, a mente é o lugar do pensamento, que lá em Filipenses ele disse para termos um só pensamento. E ele aqui está dizendo que Eva foi enganada e ele teme que aconteça com os irmãos a mesma coisa. Aconteça o quê? Como ser enganada? Como ela foi enganada? Final do versículo diz: assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Qual é a característica da palavra do Pai dada por Jesus que nós vemos aqui? Qual é a característica? Ela é simples. Ela é simples. E o apóstolo está temendo que a igreja perca essa simplicidade e a pureza. A pureza significa sem mistura. Você dar a palavra do Pai não é garantia que você está dando a verdade. Para garantir que você está dando a verdade, você tem que dar a palavra do Pai sem mistura. Ela é simples e é pura. Não podemos misturar com a palavra do Pai nossos pensamentos, nossas ideias. Quando eu me converti em Porto Alegre, os dois homens que no começo da minha fé mais me influenciaram, gostavam muito de ler e me entupiram de livros para ler. E eu me entupi de livro e li. Um homem que estava na moda era um tal do Atmani. Então, eu me tornei o atmaníaco. E lia. Depois de um ano, um dia eu saí do trabalho mais cedo, me dispensaram do trabalho para eu ir para o seminário mais cedo, porque eu tinha uma prova. E eu estava ali lendo um monte de coisa, me preparando para aquela prova que eu não lembro nem do que era. E entrou um pastor, um dos pastores entrou, abriu a porta e me viu. Eu era o único que estava lá no fundo, com a minha Bíblia, uns livrinhos, notando, lendo. E ele me falou de lá: cuidado, irmão, no muito estudar está o enfado da carne. E eu cá pensei: como é que ele sabe que eu já estou enfadado? O Senhor colocou essas palavras na boca daquele irmão. Mas eu ainda não entendi, não. Vim morar na Bahia. E começamos, Mário e eu, no ano de 81, trabalhar juntos. Em 83 nós já estávamos um pouco perdidos assim do que fazer. Estávamos insistindo que o Ivan Baker viesse. O Ivan veio, se hospedou conosco, passou uma semana inteira na nossa casa. E todo o intervalo que tinha de uma conversa com o Ivan, de um almoço, de uma saída para pregar, todo o intervalinho ia lá, pegava o livrinho que eu estava lendo e ficava lá. E o Ivan entrou
na sala onde eu estava lendo e perguntou: está aprendendo muito com esse livro? Eu pensei, a verdade é que não. Ele está recozinhando as ideias de outro. Eu falei, Naquela semana, a Jane Crawford, quantos de vocês aqui conheceram a Jane Crawford? A Jane Crawford ainda estava na ilha, e naquela semana ela tinha atropelado um burro com um jipe na ilha. Aí o Ivan começou a falar assim: vou te mostrar como funciona a indústria de livros evangélicos. E começou a contar uma história sobre uma missionária na ilha, uma missionária escocesa na ilha de Taparica, atropelando um burro, porque estava indo a um lugar atender os necessitados e pregar a palavra de Deus, e o livro que poderia ser escrito com aquela história. Eu fui olhando. Depois Ivan disse: olha, quando meu pai morreu, eu herdei uma biblioteca imensa. Porque o pai dele era pastor também, né? Tinha uma biblioteca de teologia imensa. E ele disse que foi orar, que fazer com aquela biblioteca. O Senhor mandou ele pegar uma chave, chavear, fechar a porta da biblioteca e perder a chave. E que ele se dedicasse a essa biblioteca aqui, que é a biblioteca celestial, a palavra de nosso Pai. Parei de ler livros, irmãos. Estou falando para vocês do ano de 1983. De 1983 para cá, eu li no máximo uns 4 livros. E li porque o Senhor falou: eu quero que esse aqui você leia. Eu digo: tá bom, Senhor. Peguei o livro, li e me foi muito útil. Alguns irmãos sabem que no ano passado, ou mais no ano retrasado, eu conheci o ministério desse irmão amado chamado David Paulson e passei a ler alguns livros dele. Ele até me mandou de presente a coleção toda dele. Mas os irmãos talvez precisam saber que eu não li 3 livros dele. Eu li 2,5. Eu sigo na mesma toada que o Ivan me ensinou. Eu tenho a palavra do Pai. Eu preciso conhecer a palavra do Pai. Eu preciso esquadrinhar a palavra do Pai. Eu preciso ter minha mente moldada na palavra do Pai. Li também mais 2 ou 3 livros que não tem nada a ver com a palavra do Pai. Senti direção do Senhor para ler 2 ou 3 livros. Acho que li 2 inteiros, somente um. A respeito, li livro de cientista político a respeito do que está acontecendo no mundo, para poder entender a realidade desse mundo e compará-la com o que nós vemos nas profecias sobre o fim dos tempos. Irmãos, eu considero que isso na minha vida foi uma libertação. O Ivan passou na minha vida e levou embora a possibilidade de confusão. Depois eu ouvia falando e dizia: quão verdadeiro e lógico é isso? Você entra numa livraria evangélica, tem 1000 livros, cada um apontando o caminho para um lado. Se você tiver uma roda com 360 graus, você vai ter livros apontando para cada direção daquela roda. Você vai ter 360 direções diferentes a respeito da fé. O Ivan dizia: a igreja primitiva andou muito bem porque não tinha livraria evangélica. Então eles ficavam com a palavra de Jesus. Mesmo não tendo escrito, os apóstolos a repetiam, e era esse o alimento deles.
Outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Atos 2:42. O Mário já citou aqui. Eu só queria, é um texto muito conhecido, quase não precisava vocês abrirem, mas só queria dar uma passadinha rápida aqui para vocês observarem a lista, como a lista é imensa. Há um testemunho do que Deus está fazendo na igreja. Olha o tamanho da lista. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Versículo 43, temor, prodígios. Versículo 44, tudo em comum. Versículo 45, distribuindo, quer dizer, repartindo o que tinham. Versículo 46, juntos no templo, de casa em casa, com alegria. Versículo 47, louvando a Deus, tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Quanta coisa! Eu só li a lista toda para reparar com os irmãos que o primeiro item da lista tem a ver com a nossa fé. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era a doutrina de homens, a doutrina dos apóstolos? Jesus disse, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. E aquilo, quando eles começaram a ensinar o que Jesus tinha ordenado, a igreja não teve nenhum problema em reconhecer que aquele corpo de ensinamento, aquela fé passada por Jesus, era agora a doutrina dos apóstolos. Outro texto. Judas, capítulo 1. Capítulo 1. Judas, único capítulo. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa expressão aqui nesse versículo, batalhar pela fé, não está falando aqui de batalhar para que as pessoas creiam. Essa expressão fé aqui, ela tem o sentido de o corpo de ensino. Qual é a tua fé, meu irmão? A minha fé é no propósito eterno de Deus, no evangelho do reino, na pessoa de Cristo Jesus como centro de todas as coisas, na rendição a Jesus completamente para que eu possa pertencer ao seu reino, no batismo nele, onde eu sou unido a ele, na recepção do Espírito Santo que desce sobre a minha vida e me capacita. Minha fé é que depois que eu passei por esta porta, eu tenho um alvo a atingir. Agora Deus quer que eu cresça à semelhança de Cristo Jesus. Para que eu chegue nisso, é necessário que eu aprenda a andar num caminho. O caminho é estreito, eu necessito renunciar e renunciar todos os dias. Eu tenho que aprender a perder a minha vida pela minha esposa. A minha esposa tem que aprender a ser submissa a mim, na mesma dimensão que a igreja é submissa a Cristo. Nós temos que criar nossos filhos no caminho do Senhor. No trabalho devemos ser esmerados, trabalhando como que
para o Senhor no uso da língua. Necessitamos agradar a Deus para que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na sua presença. Portanto, na minha língua não pode haver nenhum tipo de engano. Na minha língua não pode ter uma conversa torcida, disfarçada. Na minha língua tem que haver retidão. Na minha língua não pode haver maledicência. Na minha língua não pode haver calúnia. Na minha língua não pode haver ofensa. Não pode se manifestar a língua, não pode se manifestar a ira através dos meus lábios. Vamos somando tudo que aprendemos, tudo que o Senhor nos ensinou. Essa é a nossa fé. E Judas está dizendo aqui que está trabalhando pela fé, para que a igreja preserve esse corpo de ensino, por assim dizer. Por fim, alguém poderia dizer: Marcos, você citou uma série de coisas, mas você esqueceu tal coisa. Eu não pretendi citar a lista toda, irmãos. Eu ficaria mais aqui uns 10 minutos para podermos citar a lista das coisas que o Senhor tem nos falado. Romanos capítulo 16, versículo 17. É tal o zelo nas Escrituras para a manutenção dessa fé, manutenção desse corpo unido, pensando as mesmas coisas, que o apóstolo também exorta, não apenas fala de seus temores, mas também exorta para que a igreja atue quando alguns no meio da igreja não seguem o que nós estamos vendo aqui. Então disse aqui: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos. Escândalo, nós temos a tendência de pensar que é alguma coisa escandalosa. Não é assim. A palavra no original dá mais o sentido de armadilha ou de tropeço, levar pessoas a tropeçarem em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ou seja, essa doutrina que aprendemos é a fé que uma vez foi dada aos santos. E quanto a isto, não pode haver divisão. Queria apenas salientar, antes de nós entrarmos, fazer um link com a próximo item que nós vamos falar, que no jardim havia 2 árvores. A árvore da vida. O que é a árvore da vida? Você sabe. O que é a árvore da vida? Jesus Cristo, a árvore da vida. Mas também havia outra árvore. Como era o nome da árvore? Árvore do diabo? Árvore do mal? Árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Faz parte da natureza caída ter sido contaminado com uma coisa chamada a sede e a vaidade do saber. Eu fico imaginando como era aquela árvore, que tamanho seria. Diz lá que o fruto era agradável à vista e bom para se comer. Deve ter tido realmente uma fruta que se destacava pela beleza. Qual era o tamanho dessa árvore? Você sabe qual era o tamanho dessa árvore? Quem sabe aqui?
Graças a Deus ninguém quer inventar. Eu também não sei qual era o tamanho dessa árvore. Eu sei que ela estava em algum lugar lá no jardim. Por que eu estou perguntando isso? Porque, irmãos, eu não posso dizer como era o tamanho dessa árvore lá, mas eu quero falar para vocês o tamanho dessa árvore hoje. Essa árvore tem um tamanho mensurável hoje. Eu não me lembro das andanças de férias aí pelo Nordeste, que a gente pegava família saindo por aí. Eu não me lembro que lugar que foi que a gente chegou. Uma cidade que nem era uma capital, era perto, eu acho que era perto de João Pessoa, não sei. Tem um lugar lá que tem um cajueiro, Natal. O bichinho interminável. Porque vai se enraizando, sobe raiz para cá. Você não sabe onde começa, onde termina, onde é que está o centro, em que lugar começou. Aquele cajueiro é imenso. Se eu não me engano, é uma coisa maior do que esse prédio aqui, não é? Talvez maior que esse terreno todo, não sei. Era um negócio absurdo. Esse cajueiro é pequeno, muito pequeno. Esse cajueiro de Natal é muito pequeno comparado com a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal hoje. A árvore do conhecimento do bem e do mal está em todas as casas, pelo menos no mundo ocidental, todas as casas, todos os habitantes da terra. A árvore do conhecimento do bem e do mal está sendo feito esforço para que todos na África tenham acesso, para que todos na Ásia tenham acesso. Você chega na Índia, você anda no meio da miséria, anda no meio da pobreza, você está num trem que só passa no meio de pobreza, mas todo mundo que está no trem tem acesso à internet. O Ivan falava da livraria evangélica. Coitadinha da livraria evangélica, não é nada. Era só a livraria evangélica, era um arbustozinho assim. Agora, a internet, nem sonhávamos que um dia ia haver algo milhares de vezes maior do que livrarias, e ia ser tão amado e tão desejado por tanta gente. Ali você encontra assunto para qualquer tipo de curioso. O acesso a essa árvore tem se tornado o grande vício da raça humana. Há países que já discerniram a perturbação psicológica que isso produz. No Japão, por exemplo, eles discerniram a perturbação psicológica proveniente do uso do vício da internet. E sabe o que fizeram? Eles fizeram hotéis e colocaram à disposição da população para aqueles que querem, pelo menos no fim de semana, passar por um tratamento de desintoxicação. Então essas pessoas vão passar o sábado e o domingo num hotel onde é proibido entrar com qualquer aparelho eletrônico que transmita, que tenha acesso à internet. Essas pessoas ali estão promovidas pelo governo para poderem lutar contra este vício. Falar um pouquinho do que acontece com a internet, alguns efeitos, e como eles entram dentro da igreja. Por exemplo, as redes sociais. As redes sociais vieram para destruir os relacionamentos na face da terra. Relacionamento necessita olho no olho. Relacionamento se constrói com um sorriso,
se constrói com o olho arregalado, com um abraço. Relacionamento só é possível com tempo. Tempo. Não existe relacionamento se você não investe tempo. Pois foi criado um novo formato de relacionamento que dominou a terra. Você agora não precisa ter relacionamento profundo com ninguém. Você não vai se relacionar com 2 ou 3. Você não vai se relacionar com meia dúzia, com 10, com 12, com 20. Você vai se relacionar com todo mundo. Que dizer de pessoas que ficam 2, 3 horas diante de um programa de rede social, sendo enganado, pensando que está tendo relacionamento com alguém. Oi para cá, olá para cá, Deus te abençoe ali, um sorriso lá, um bonequinho assim, outro bonequinho assar. Irmãos, isso não é relacionamento. Isso é o anti-relacionamento. Isso rouba de você o tempo para se relacionar com as pessoas. O relacionamento profundo é impossível usando esses meios. Você, em vez de dizer para seu irmão uma palavra séria ou uma palavra de consolo, você tem que concentrar tudo e botar assim rapidinho, porque se você botar mais de 4 linhas, ele nem lê vai. Alguns viram que no ano passado eu entrei no Facebook, hoje tem Facebook. Aquele amado ali, o Eliseu, me falou: Marcos, a gente está com um projeto de produção de vídeos caseiros, que ainda não decolou, está ali para decolar, saiu alguns em espanhol. Ele disse: mas Marcos, para divulgar isso vai ser muito bom você ter Facebook, Instagram e tudo. Eu digo: amém. Quando entrei no Facebook, a primeira mensagem que eu mandei lá: eu não estou aqui para me relacionar com ninguém. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Vou entrar aqui para botar uns links daquilo que Deus estiver dando. No Instagram também. Eu digo: e quem está aqui para se relacionar está de bobeira, porque não vai se relacionar não. Eu não estou dizendo, irmãos, que é pecado ou errado ter um Facebook. Mas o Facebook, se fosse usado como o que ele é, uma ferramenta, e não um instrumento de relacionamento. Aí veio o Zap. Chegou o Zap. Depois de anos de Facebook, chegou o Zap. Eu vou dizer para vocês o que eu penso do Zap. A maior e mais maravilhosa ferramenta de trabalho que eu nunca imaginei. O Zap eu quero ter, o Zap eu uso, eu não posso abrir mão do Zap hoje. Por quê? Porque você poupa, em vez de 5 minutos de uma conversa para decidir que horário você vai se encontrar, você manda um Zap, escreve em 5 segundos e combina o horário. Agora, no ano passado eu descobri que o Zap não é usado como ferramenta. Irmãos, que loucura! Que doideira esse negócio do uso do Zap. Nós estamos fazendo, no ano passado fizemos, compartilhamos sobre a volta do Senhor. É o tema mais complexo e o tema mais extenso nas Escrituras. Aqui, nesse salão, nos sábados à tarde, eu creio que foram, o somatório de todas aquelas reuniões, deram mais ou menos umas 40 horas, para eu poder expor aos irmãos toda uma linha de pensamento, com começo, meio e fim. 40 horas.
De repente tinha alguns irmãozinhos que ficavam com alguma dúvida e me mandavam uma pergunta pelo Zap. E queriam que eu respondesse pelo Zap. Responde aí, Marco. Uau! Então nós vamos agora discutir coisas profundas, coisas importantes da nossa vida, das Escrituras, com mensagenzinha de 3 linhas, de 4 linhas, e quem lê quando tem mais de 5. Que loucura! Eu saí perguntando para alguns, principalmente para jovens, escute, tu lê tudo o que te mandam? Porque te mandam um oi, te mandam isso, te mandam aquilo, te mandam um comentário, te mandam um abraço, também te mandam um link com outro link, porque tem que ver fulano, porque Beltrano é link para isso, é link para aquilo, é não sei o que pregando não sei o que. Você dá atenção para tudo aquilo? Ele disse, não, de jeito nenhum. Não tem tempo nem de pensar em olhar aquilo. Agora tu manda? Mando. Tu manda. Todo mundo manda, mas ninguém aguenta mais ler. Todo mundo quer mandar. E ninguém aguenta mais receber. Irmãos, o Zap é uma ferramenta excelente. Usemos como ele é para ser usado. Beto, você por acaso me ouve pregar, fica sabendo que fulano pregou um negócio lá, parecido com o que eu estou pregando, você achou interessante, quer me mandar. Manda para o meu e-mail. Manda para o meu e-mail, se tu quer. Porque a pessoa fica me mandando coisa que quer que eu examine. Irmãos, o que você faz com o Zap? Você começa a receber link para isso, link para aquilo, para vídeo disso, para vídeo daquilo. O que você faz? Você para a sua vida para ver aquilo? Você faz isso? Você está vivendo sua vida e você para a sua vida para ver aquilo? Se você estiver fazendo isso, tua vida já está picotada, completamente picotada. Se você não para ver aquilo, como é que você faz? É superficialidade, é mensagem de tudo que é tipo, tudo quanto é tio João e tia Chica, que está com uma Bíblia aberta, está pregando, vira um vídeo e cai na rede, e irmão manda para cá e manda para lá. Vai terminar todo mundo doido, pirado. Olha, irmãos, exemplos do que tem por aí. Exemplos. E que a gente vê. Os exemplos que eu vou dar aqui é que eu já vi dentro da igreja. Coisa assim que um irmão manda para outro irmão, e aí o cara... Às vezes ele manda sem nem olhar direito o que foi, já manda. Discussão entre calvinismo e arminianismo. O Mário outro dia perguntou, quem era esse Armínio? Era um dos 12? Papel da mulher na sociedade. Ai. E aparece, e rola. O que rola de coisa que não encaixa com as Escrituras, que não tem a ver com o que Deus determinou para o homem, para a mulher, na sociedade. Aí você vê que entra dentro da igreja uma ideia de casamento completamente mundana, uma ideia de governo compartilhado. Você já viu aí, por aí? Eu já vi, no meio de irmãos. A liderança, junto. Tem nada de que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. Mas para decidir se vai para a esquerda ou para a direita, o homem e a mulher junto. Eu pergunto, segundo as Escrituras, a mulher deve participar das decisões? Com certeza. Se esse cabeça, Deus deu a ele uma ajudadora, ele já escolheu, certamente ela não é boba, ela é inteligente. Ele já escolheu, ela está ali do lado dele, ele vai começar a tomar decisões sem conversar com ela, sem consultá-la? Isso não é ser cabeça, isso é ser cabeçudo.
Deus colocou essa mulher. Quantas coisas eu fui poupado de fazer errado porque dei ouvido à minha esposa. Quantas? Entre sérias e até tragicômicas. Quantas vezes eu digo, e aí? Ela fala, eu digo, O marido sábio, ele consulta a esposa. Mas se os dois conhecem a palavra do Pai, os dois sabem que depois de ouvir a esposa, ponderar no que ela falou, ele decide. E se a decisão dele não bate com o pensamento dela, ela diz amém. Agora, a gente vê coisas sendo ditas no nosso meio, que são uma desvirtuação completa dessa proposta divina. O que mais que a gente vê por aí? Propaganda política de A ou de B. Agora o salvador da pátria é fulano. Honremos a Beltrano, porque ele salva o país. Uau! Eu ando com saudade da ditadura, dos milicos, porque a gente podia falar mal, a gente podia dizer que eles eram ímpios e que eles não faziam bem para a nação, coisa nenhuma. Depois que surgiu uns caras que estão aí, você sabe, aí não se pode mais dizer que eles são ímpios e não estão fazendo bom para o país. Você vai dizer que essa gente é ímpia, que são corruptos iguais que outros que passaram, vai dizer que eles não fazem mal, não fazem bem para o país, e meio mundo de gente se levanta para defender. Já falamos disso na última reunião, no ano passado. Outro tipo de ensino que tem na internet, que se vê entre nós: não é necessário pastor, e não há mais lugar para apóstolos. Bom, vou voltar para Porto Alegre, fazer minha malinha. Vamos embora, Mário? Outra: o nome certo de Jesus. Rola. Você não pode chamar de Jesus, não. O nome dele é Yeshua HaMashiach. E você tem que dizer assim, porque esse é o nome. Se você não falar o nome dele, você está negando a fé. Tem que falar o nome como é: Yeshua HaMashiach. Há uns 8 ou 10 anos atrás, eu ouvi da primeira pessoa que, crendo em Jesus, foi atrás desses movimentos que por trás tem toda uma base judaica de ensino. E quando eu soube que determinado irmão não congregava conosco, mas já foi pastor nessa cidade, quando eu soube que ele estava tomando esse rumo, eu disse para o cunhado dele: esse começa assim e termina como disse Paulo, negando o soberano Senhor que o resgatou. Esse é o fim desse caminho. Passa 5 anos, esse irmão vem e me diz: rapaz, quando tu falou aquilo para mim, eu achei que tu estava tão exagerado. Ele não disse tu, né? Porque ele não é gaúcho, eu estou falando assim tu, vocês vão pensar que é algum gaúcho. Eu achei que você estava exagerando, mas não é que foi exatamente como você falou? Ele hoje não crê mais em Cristo? Recentemente, Benito e eu fomos conversar, levados por uma irmãzinha, fomos conversar com um ex-pastor aqui na cidade, que faz parte desses movimentos de Yeshua HaMashiach.
Eles estão dizendo muito fortemente, cativando muita gente gosta de ler o que eles publicam, porque eles estão, junto com alguns judeus, estão dizendo que o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach e que ele é o Messias de Israel. E começam a vibrar com o fato de que essas pessoas e judeus reconhecem que Yeshua HaMashiach é o Messias que Israel tinha esperado. É o Messias que foi crucificado. Siga a conversa adiante e você vai descobrir essa pessoa dizendo: não, ele é o Messias, mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Já vi situações onde aconselhamento de gente que está em pecado é feito com psicologia. Pasmem, irmãos. Vocês sabiam que a Terra não é um globo? Vocês sabiam que a Terra é plana? Tem uma borda de gelo em volta? E o Sol não gira em torno da Terra, que a Terra está girando aqui assim, em cima daquele prato? Vocês sabiam disso? Isso é propagandeado na televisão, na internet. Tem sites defendendo essa ideia. Quando eu vi aquele negócio, eu disse: vou entrar aqui, vou ver que onda é essa. Porque algum jovenzinho recém-convertido vai cair nessa esparrela. Fui lá olhar, aparece matemático, engenheiro, quadro negro, botam as formas, te dão 20 argumentos para provar que a Terra é plana. E obviamente, todos os argumentos refutáveis. Aí eu olhei assim: eu vou descobrir alguma coisa sobre isso aqui, porque alguém na igreja vai cair nesse troço aqui. Para minha surpresa, não foi jovenzinho nenhum. Gente graúda, adulto, idade de maturidade, me mandando para mim os links e os textos bíblicos para basear aquilo. A Terra é plana. E quem diz que a Terra é plana? A Bíblia. E você vai lá e traz um monte de texto na Bíblia para provar que a Terra não é um globo. Vocês estão assim, quietos? Vocês estão surpresos com isso? Ou porque algum de vocês estava acreditando nessa história? Irmãos, é um negócio evidentemente diabólico. Você entra naquilo ali, você vai ver algumas pessoas que comentam, elas estão ali esculachando com a Bíblia, porque os que escrevem isso, os que defendem essa ideia, estão citando textos bíblicos. Qual o objetivo disso? É mostrar que cristão é idiota e que a Bíblia é um absurdo. Esse é o objetivo. Um argumento mais. E aí você vê, tem irmão mandando, quando chega lá em casa, e vem um e me fala: está falando isso, mas eu ouvi o fulanão lá falando isso também. Meu Jesus. Outras coisas, não é necessário igreja local. Não é necessário igreja local. Tem um movimento na terra chamado os desigrejados. Tem abundância, pregação diabólica para arrastar essa gente atrás de sua própria independência. Tem um judeu, que eu não vou citar o nome. O cara viveu 1000 anos atrás. Não conheceu 1200 anos atrás. Não conheceu a Cristo, não se converteu.
fez um bocado de profecia que dizem que estão se cumprindo. E chegou a se tornar tema de conversa em grupo caseiro no nosso meio. Algumas admoestações. A palavra de Deus diz: não ultrapasseis o que está escrito. Se alguém ainda pensa que pode ser útil edificar, mandando link de alguma coisa, de alguma pregação, ou até de alguma defesa sua, de alguma coisa bíblica, se faça essas perguntas antes de enviar. Faça essas perguntas. Antes de postar alguma coisa num Facebook, num Zap, sei lá onde mais, num Instagram, faça perguntas. Eu estou enviando isso aqui porque eu amo a Jesus e estou desejoso de pastorear as suas ovelhas. Eu estou enviando porque eu amo a Jesus e estou desejoso de pastorear as suas ovelhas. Segundo, a minha motivação é como Paulo, apresentar a igreja como virgem pura ao Senhor. Isso é o que está me movendo. Eu faço isso porque eu amo a Jesus e quero pastorear as ovelhas. Segundo, a minha motivação é a mesma de Paulo. Estou me referindo a 2 Coríntios 11, 2, onde ele diz que tem o peso de apresentar a igreja como virgem pura a um só noivo, que é Cristo. Então a pergunta é: a minha motivação é como a de Paulo, em 2 Coríntios 11, 3? Terceira pergunta: o que eu digo ou transmito é fruto de estudo em oração? Dentro da mesma pergunta, é fruto de examinar profundamente as Escrituras? É fruto de examinar profundamente as Escrituras? Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês, irmãos, rapidinho, se puder. Esse tema que eu tive compartilhando no ano passado, repito que é o tema mais complexo e mais extenso nas Escrituras. Quando nós recém nos convertemos, tínhamos nos convertido lá em Porto Alegre, Mário e eu tínhamos esse discipulador que vocês já ouviram falar. Esse irmão era muito versado nesse tema chamado escatologia. Foi por causa do quanto que ele entendia de escatologia que ele recebeu o apelido de Bíblia ambulante. Mário e eu recebemos aquele negócio todo, um pacote imenso. Quando nós começamos a nos relacionar com o Ivan nos mostrou um versículo que derrubava tudo que nós tínhamos aprendido. E nós ficamos bastante perdidos com o assunto. O Ivan não nos deu as respostas, mas apontou um caminho. E o caminho que o Ivan apontou era ler as Escrituras e começar por Jesus, nosso mestre. Em segundo lugar, as cartas. Somente depois de entender Jesus e os apóstolos nesse assunto, nós deveríamos entrar em Apocalipse e depois o Velho Testamento. A verdade é que nós procuramos respeitar isso. Vocês nos viram por anos falando muito pouco, porque na verdade nós não tínhamos certeza de muitas coisas e não queríamos dizer aquilo que não tínhamos certeza que estávamos recebendo do Senhor.
nos últimos anos, Deus começou a mover alguns entre nós, não necessariamente daqui de Salvador, de fora de Salvador, e nós começamos a estar juntos, e começamos a falar por Skype, e nos retiros nos encontrávamos para conversar, e oramos sobre esse assunto, e lemos, e ouvimos uns aos outros, fizemos retiros só para isso, fizemos um encontro de um fim de semana inteiro aqui em Salvador, em dezembro do ano passado, vieram 2 irmãos de fora, tivemos um grupo de 6 irmãos juntos, um fim de semana inteiro orando, conversando e ouvindo uns aos outros. Chegamos à conclusão que estávamos começando a caminhar, pegamos e marcamos mais um retiro. Em fevereiro do ano passado fizemos um retiro de uma semana inteira, para ouvir uns aos outros. Fomos para esse retiro sem nenhum livro. Fomos para esse retiro sabendo que nós estávamos levando 2 coisas, cada um, uma Bíblia e 2 joelhos. Oramos diante do Senhor, pedimos ao Senhor que nos ajudasse. Conversamos horas a fio, uma semana inteira. Tivemos certeza de muitas coisas ficaram claras e muitas ainda não. Pois eu estive um ano inteiro não digo, pelo menos uns 6 meses, compartilhando isso com a igreja no ano passado, largamente. Eu tive o cuidado de não dizer uma única coisa em todas aquelas pregações. Não dizer uma única coisa que eu não tinha convicção que era aprovada por meus irmãos com quem nós estivemos juntos diante do Senhor. Essa é uma garantia, irmãos. Nós temos contato direto com Deus por meio do Espírito Santo. Mas Deus não programou que esse contato nos fizesse ser independentes uns dos outros. Como o Mário disse semana passada, Mário falou assim, ou retrasada, não sei. Nós temos que dar ouvido ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração, mas nós também temos que dar na mesma medida ouvido ao que o Espírito Santo está falando ao coração do nosso irmão com quem nós estamos conversando. O Espírito Santo, a relação com o Espírito Santo não nos afasta uns dos outros. Ela não nos torna várias cabeças pensantes com revelações diferentes. Pelo contrário, não é assim que o Espírito Santo atua. É fruto de estudo e oração. 4. Eu botei 3º, né? É fruto de estudo e oração. 4. É fruto de trabalho junto com outros. Foi conferido com outros. Quinto, está de acordo com o ministério didático da igreja? O que eu chamo de ministério didático da igreja? Aqueles que Deus definiu, que está escrito em Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A esses eu estou usando aqui essa terminologia, ministério didático da igreja. A pergunta é, o que eu vou compartilhar, o que eu vou dizer, está de acordo com o ministério didático da igreja? Jesus não teve coragem de falar uma única palavra que ele não ouviu do Pai. Vamos nós ter coragem de falar algo que simplesmente surgiu da nossa cabeça? Vamos nós fazer isso? Vamos ter essa ousadia?
Por fim, irmãos, uma palavra final, sobre a qual o presbitério está trabalhando com muito zelo e cuidado e atenção. Eu quero falar isso bem devagar, para que talvez vocês possam até anotar, não vou ditar, mas é necessário que os irmãos entendam que parte ou boa parte dessa mente unida que nós tínhamos se perdeu. Isso gera confusão e temos visto dentro da igreja gente reclamando e gente confusa, dizendo, e aí, o que é agora? Nós falamos, eu não posso deixar de dizer, porque isso já foi dito dentro da igreja, nós já falamos que no passado, por causa da setorização, foi um pastor para cada lado, e o ensino tomou, em alguns lugares mais, outros menos, mas começou a tomar características pessoais daquela pessoa que estava ali. E nós viemos lutando contra todas essas forças nos últimos anos. Tem desde mais ou menos 2011 que nós estamos procurando, nós estamos lutando, buscando encontrar aonde estão esses pontos débeis para colocar em ordem. Agora, tem algo que não foi dito. Tem uma coisa que não foi dita, que vai ser dita para vocês a partir de hoje. Estou dizendo aqui, em consonância com meus companheiros. Todos os pastores que estão atuando e foram reconhecidos diante da igreja, todos eles têm a nossa confiança de que deram e darão continuidade ao ensino. Esse ensino que Judas chama de a fé que uma vez foi dada aos santos. Todos os pastores que foram reconhecidos, eles têm hoje a nossa confiança. Aqueles que no passado se deram liberdade para trazer ensinos que derivam, que fogem daquilo que o Senhor nos deu, foram corrigidos. Quando se mostraram insistentes em ensinar o que não era a fé comum, foram até mesmo disciplinados. Portanto, falo agora aos líderes, todos os líderes na igreja. Nenhum líder está autorizado com a nossa bênção a se manifestar em contrário dos ensinamentos desses pastores. Nenhum líder está autorizado a se manifestar em contrário do ensinamento deles, discordar publicamente, trazer ensinamento diferente do que eles trazem, ou qualquer coisa semelhante. Pois bem, seria aceitável e justo se qualquer um de vocês pensasse, mas Marcos, se houve essa derivação, não pode acontecer que ainda há no nosso meio? Cremos que há. Lembro aqui de um dia que eu, terminando de pregar, veio uma irmãzinha, encostou do meu lado e me disse, Marcos,
me senti mal com o que você falou aqui, você falou isso. Eu me senti mal, não creio que essa expressão tua vem do Senhor. Isso tem anos. Eu olhei, achei que ela estava errada e disse: irmã, eu não estou vendo bem assim, mas eu vou levar isso adiante. Próxima reunião de presbitério, estava o presbitério reunido e eu disse: irmãos, uma irmã veio se queixar do que eu falei, ela disse isso, e disse que tinha feito mal, porque eu tinha falado errado, tinha falado mal. Todos os meus companheiros, um por um, disseram: Marcos, você falou errado, a irmã está certa. Marcos, o que você falou está errado, não deve falar assim, a irmã está certa. Marcos, você falou errado, assim foi. Não teve um para me apoiar, graças a Deus. Próxima reunião, eu peguei o microfone e disse: irmãos, uma irmãzinha aqui me corrigiu, meus companheiros confirmam, eu vim aqui para dizer que o que eu falei aqui está errado, assim, por favor, me perdoem. Para mim as coisas são tão simples na casa de Deus. Jesus deu os negócios, então vai lá, assim, conversa, depende uns dos outros, conversa abertamente. Portanto, irmãos, se com essa história, anotaram o ponto 4, nenhum líder está autorizado a se manifestar em contrário do ensinamento dos pastores, discordar publicamente, etc. Quinto, se alguém, não precisa ser líder, algum líder, ou qualquer outro irmão, pensar que um de seus pastores está trazendo qualquer coisa que é uma variação do ensino, deve falar diretamente com este pastor. Ah, mas tem uns que... Não importa. Se faz cara feia, se não faz cara feia, você vai falar com o pastor. Porque ele pode errar e você pode ajudá-lo a corrigir o erro. Se indo falar com esse pastor, se ele for, digamos, convencido de que errou, ou que o ensinamento dele não foi claro, ou tinha uma ideia de algum desvio, dependendo do erro, deve haver uma correção dele mesmo. Ele mesmo deve fazer, ele mesmo tem que pegar o microfone e corrigir: oh, irmãos, eu furei aqui falando assim. Como eu acabei de citar, que eu fiz, e o Mário me disse que tem um outro testemunho que ele está lembrando aqui, que ele quer contar porque é muito forte. E se ele não concordar? Se ele disser: não, você está furado. Faça algo mais ou menos assim, que o Espírito Santo te dê as palavras certas, mas diga algo do tipo: você sabe, meu querido pastor, que eu preciso levar isso ao presbitério. Você sabe que eu estou com essa sensação de que você está ensinando algo que deriva do que eu aprendi, e eu vou levar isso ao presbitério. Por favor, não fique na bronca comigo. Mas eu preciso, porque Deus tem se revelado ao corpo, não a pessoas isoladamente. Irmãos, ninguém na igreja, nesse assunto que estamos tratando aqui, ninguém pode ser dirigido nem pelo medo. O medo é uma das poucas coisas contra as quais você tem que ser rebelde. Você tem que ser rebelde contra teu medo. E nem por vínculo pessoal.
Às vezes o vínculo de relação com essa pessoa, seja líder, seja pastor, às vezes o vínculo é tão forte que a pessoa se sente como que pessoalmente devedora. Irmãos, graças a Deus pelos irmãos que nos instruem. Eu me lembro dos meus mestres com gratidão até hoje. Mas há na igreja a doutrina de Cristo. E por amor, gratidão, ou seja o que for, com qualquer um, não podemos deixar de nos comportar como a palavra de Deus nos ensina.